nesta equação. Paulo Alves, como é que o JPP olha para tudo isto? Ora, começo por cumprimentar o Gil Rosa, boa noite aos colegas de painel, boa noite também às pessoas que nos veem lá em casa. Os congressos, quando acontecem, costumam ser para afirmar a identidade dos partidos. E quando há um congresso de um partido, o CDS, que, em vez de afirmar a sua identidade, fala de uma fusão entre dois partidos, porque isto é coligação, mas isto quase que se funde, porque nós sabemos o que é que tem acontecido nos últimos anos mais e a forma. O Sr. Deputado Lopes da Fonseca tenha calma. Sei que não esteve lá. Quando chegar à sua vez, já de falar. E nós vemos, pela experiência que temos no contexto parlamentar, nós vemos como é que o CDS trabalha em prol do PSD. Ou seja, o CDS muitas vezes defende as medidas que são apresentadas pela oposição. Portanto, o CDS é contra essas medidas, mais que o próprio PSD às vezes. E esta postura, no fundo, mostra como há uma espécie de fusão, não diria de ideologia, mas diria de princípios. Ou seja, o CDS deixou perder um pouco a sua identidade e a sua autonomia. Mas fusão é a palavra certa ou será coesão, eventualmente? Coesão, estabilidade. Eu ia mais mesmo pela fusão, porque quando se funde o exemplo das escolas, quando se funde duas escolas, a gestão, o órgão de gestão passa a ser um e depois tem a lei de duas escolas a funcionar. O que acontece com o JPP e o PS. E aqui temos a mesma coisa que é o CDS e o PSD. O PSD, portanto, é quem está a gerir e temos ali o CDS, que é aquele que, segundo o Sr. Deputado... Mas acha que o CDS neste momento não existe? O CDS existe, o CDS neste momento, e pela experiência que eu tenho e os contactos que eu tenho, e até a nível autárquico, pessoas ligadas ao CDS, nós temos um CDS mais de cariz autárquico e temos um CDS próximo do PSD a nível parlamentar e a nível governativo. Portanto, existe, e não vou dizer divisões, não falo em divisões nesse sentido, mas acho que o CDS tinha que olhar, fazer uma introspeção, olhar para dentro, fazer uma reflexão e ver que existem muitos militantes do CDS que não estão contentes na forma que estão a gerir este processo de coligação com o PSD. Até porque esta coligação, neste momento, quando se fala de uma coligação pré-eleitoral num Congresso, quando estamos a um ano das eleições, no fundo, já estamos a assumir, no caso do PSD, estamos a assumir que não vão conseguir a maioria absoluta. Ou seja, para garantir que tenham uma maioria absoluta, já vão buscar mais um partido para se coligar. Porquê que o PSD ou o CDS não vão a eleições de forma independente e depois fazem uma coligação pós-eleitoral? É um cenário. E podem até chamar para essa coligação o JPP, não é? Se for necessário. Isso é outra questão. Isso não é outra questão. Isso é outra questão. Lá está, no pós-eleitoral, não seria a primeira vez, que o deputado sabe bem disso, não seria a primeira vez. O que eu digo isto eu acho que o CDS tinha que fazer uma reflexão interna e ouvir os militantes e ver se realmente é isto o caminho que o CDS, enquanto partido... Mas supostamente fiz o que o CDS fez agora. Quer fazer. Não. O que o CDS fez agora foi afirmar, reafirmar a coligação. Mas isso é um estudo aprofundadíssimo da vida interna do CDS. Sabia que o JPP tinha essa aflição. Eu, por norma, não comento a casa nem a vida dos outros. Eu comecei por dizer... Mas permita-me a questão. Contacto, é uma frustração. Até ao nível autárquico de pessoas ligadas ao CDS e que desempenham funções autárquicas e que não estão satisfeitos com a forma como o CDS está a levar esta coligação, está a se aproximar e diria mesmo isso, está-se a fundir, sem querer ofender, não é? Mas está-se a fundir com o próprio PSD. E nós temos, volto a repetir, a reafirmar, o Sr. Deputado está presente no Parlamento, ouve bem as discussões e sabe muito bem como é que as discussões são feitas. Aquilo que o CDS defendia até 2019 cai literalmente logo a seguir às eleições e quando passa para o governo. Nós temos, basta ler as atas, os diários das sessões, nós vimos o que o CDS defendia em matéria de saúde, o que o Sr. Deputado, na altura, Mário Pereira, defendia em matéria de saúde. Cai tudo, literalmente cai logo a seguir. Mas isso não é normal, porque quando os partidos se... Não, é normal. Não é normal fazer uma catarana no governo. Não é normal se têm princípios, defendem e se estão ali para defender as necessidades, as reais necessidades da população, então é assim, essas necessidades
caem quando vão para o governo? Já não são as mesmas, continuam a ser as mesmas. A realidade social, no caso da saúde, e não só, continua a ser a mesma. Havia de haver, era a discussão e, no fundo, reivindicar aquilo que tinham defendido até à altura. Claro que não o fizeram nem o fazem. Bom, vamos concluir esta questão do Congresso. Gil, só para aqui esclarecer o Sr. Deputado Lopes da Fonseca. Em termos de governação, Sr. Deputado, eu penso que tenho mais experiência governativa em executivos do que Vossa Excelência. Eu pergunto, não disse que eu tenho, eu disse o partido, estou a falar do partido. Alguma vez desempenhou funções executivas, politicamente falando? Mas quais são as suas executivas? Depois, quais são as suas executivas? Tenho a Junta de Freguesia de Santa Cruz. Mas isso é executivo desde quando? Desde quando? Desde 2013. Mas quando? Desde 2013, que eu sou Presidente da Junta de Freguesia de Santa Cruz. Qual é a execução? 7 Conselho de Santa Cruz. Depois, relativamente à proximidade do PS, Sr. Deputado está um bocadinho distraído, até nas próprias votações. Quando nós votamos, temos votado de forma diferente. Portanto, não vá por aí que não entra. Sempre igual. Depois, e só para terminar, Sr. Deputado, a questão dos milhões, de fazermos propostas que implicam milhões para o orçamento. Curioso que até 2019 o Sr. Deputado não tinha essa ideia, não falava nos milhões. Só depois de chegar ao... Só depois... Não é, então, Sr. Deputado, então significa que durante anos, décadas, há quanto tempo já está o Sr. Deputado na Assembleia? Durante tantos anos esteve enganado, foi enganado, e só depois de chegar ao Governo é que deixou de ser enganado. Não é responsabilidade, não é responsabilidade nenhuma, é deixar cair o pano, é deixar cair e lá está, subserviência. O PSD quer, nós vamos fazer assim porque também interessa. Sr. Deputado, as coisas não são subserviência. Se tem princípios, os senhores existem à custa do CDS. Os senhores existem à custa do CDS. Portanto, não venha falar em subserviência, porque senão temos que ir por outro caminho. Já não digo mais nada. Sr. Deputado, eu não vou entrar por aí. Não diga mais nada, porque não vou entrar noutros caminhos. Vou entrar por aí. Eu só existo por causa do CDS e do PS também. Essas discussões... Portanto, não diga mais, não, temos que falar de outras coisas. Não falem sobre subserviência aqui. Estamos a falar use outra nomenclatura e não estamos a falar... Não, vamos ter que dizer coisas. O senhor deputado quer entrar por outros caminhos? O senhor é que entrou. Eu não entrei em nada. Subserviência, mas o senhor sabe o que é isso. Do ponto de vista político... Mas qual político? Estamos num governo. O senhor sabe o que é isso? Estão num governo? Pois, estão no governo. Então eu vou-lhe fazer uma pergunta. Quando é que vem o ferro para a Madeira, que Vossa Excelência disse na Assembleia que quem quisesse fazer coligação com o CDS teria de trazer o ferro para a Madeira, nem custasse 20 milhões de euros. Não foi nestes termos. E o Sr. Deputado voltou a repetir, uma vez que eu coloquei a questão, o Sr. Deputado disse, nós ainda não terminamos a legislatura, ainda faltava, isto foi há um ano e tal, ou 2 anos, ainda falta tempo para o fim da legislatura. Portanto, até lá vamos trazer o ferro. E pergunto se até o final desta legislatura o CDS vai cumprir aquilo que prometeu. Nem custasse 20 milhões de euros. Era isto que eu referia. Quando se fala em subserviência, as decisões, muitas vezes, deixaram cair as decisões porque o PSD não as quer. Nem a preocupação do PSD. Da nossa autonomia. Ora, relativamente ao Estado da região, vamos falar do Estado da região, porque o Dia da Região é também para refletirmos um pouco, até porque os dias, quando são assinalados, deve ser para fazer uma reflexão sobre a realidade desse acontecimento, seja da região, seja da criança, seja lá o dia que for. Neste dia, o Dia da Região, é para pensar um pouco em que o Estado da região. Ora, a região, neste momento, passa por situações menos boas e o que nós temos que ver é que muitas vezes o PSD tenta passar uma imagem de que houve mudança depois da entrada do Dr. Miguel Albuquerque no governo e que as coisas já não são como eram, mas a realidade social e a nossa realidade, em específico, a realidade da Madeira e do Porto Santo, é fruto de uma governação de um partido, de opções políticas. Que está há 40 anos no poder, não é? Exatamente, que está há mais de 40 anos no poder. O que significa que nós não podemos dizer se o PS estivesse a governar era pior ou melhor, ou se o PSD estivesse a governar era melhor, a gente viu. Ou se o JPP estivesse a governar. Seria diferente. As opções seriam diferentes. Mas a crítica que se faz aqui é que o facto da realidade que nós temos ser assim, ser esta, é fruto da governação do PSD. Então, ou seja, o que é que nós temos? Na saúde, temos uma saúde doente.
é verdade que nós temos graves problemas na saúde. Paralelo em Santa Cruz. Nós temos, Sr. Deputado Bruno Melém, vai falar do Sistema Municipal de Saúde. É paralelo. Repara uma coisa, Sr. Deputado, não vá seguindo as pegadas do senhor Secretário. Não entre por aí, porque o Sr. Secretário tem cometido muitos erros. Um dos erros graves foi esse. Fui falar da questão do Sistema de Saúde Municipal. Ou um serviço de saúde municipal. Porque uma autarquia, se governa em prol dos seus munícipes, faz tudo para os ajudar. O que o Sr. Secretário não consegue perceber e tenta desviar as atenções sempre para Santa Cruz, é que a realidade na saúde, na Madeira, é grave. É grave. Há situações graves que precisam de outras medidas, precisam de outros investimentos. Nós temos situações, repare, quando se fala 118 mil atos médicos, quando se fala, e nem sequer vou pelos atos médicos, eu vou mais de 20 mil cirurgias. Mais de 20 mil cirurgias. Um secretário que vai ao Parlamento dizer que é mentira, que na Madeira não existem... Não, estou-lhe a perguntar. Não percebi a pergunta. Não, estou-lhe a perguntar, quer dizer, o importante não são os 118 mil atos médicos. Não, o somatório. Não. Mas repare, se nós não vamos pelo número total, não podemos ir pela soma das partes. Não, mas repare, o que eu disse, temos 118 mil atos médicos. Ou seja, temos mais de 50 mil exames, temos consultas de especialidade, mas grave, são as mais de 20 mil cirurgias por realizar. Era isso. Ou seja, olhando para este estado da região, digamos que aquilo que o JPP apresenta como sendo de facto o grande problema nesta altura é a questão da saúde. A questão da saúde, a questão da pobreza, a questão social, do ponto de vista social. Nós temos a maior taxa de risco de pobreza do país. Já lhe foi explicado. Eu já lhe perguntei uma vez no plenário. Por mais que se tente explicar, mas já os sabe dados dar a não são resposta. nossos. Mas sabe dar a resposta. Sr. Deputado, o PSD tem que perceber que os dados não são do JPP. No caso da saúde, os dados são do César Ama. São internos. No caso social, da pobreza, os dados não são do JPP. Certo, mas sabe qual é que calcula a taxa de risco de pobreza? São dados que não são. Mas estou-lhe a perguntar. Mas sabe? Sei o quê? Sabe calcular a taxa de risco? Vai voltar à mesma pergunta? No Parlamento não me respondeu? Não respondi, não tive tempo, não tinha tempo. Não, tinha tempo e fui à pergunta. Mas eu já lhe explico. Mas vai entrar por aí. Mas eu entro para explicar. É mentira. Temos estes dados. Não é mentira. Temos 14 mil que a contração do PIB em 2020 nunca tivemos. Não é o valor real dos desempregados. Nós sabemos que muitos nem se inscrevem no Instituto de Emprego. Nós temos muitos. Mas nem se inscrevem aqui, nem se inscrevem em Lisboa, nem se inscrevem no Porto, não é o valor real. Temos realidades, uma realidade social muito diferente daquela que o PSD pinta. Porquê? Porque, tal como eu já disse, a realidade é aquela realidade que o PSD promoveu e levou a que acontecesse, a que tivéssemos aquela realidade que nós temos hoje em dia. Vamos ouvir também, neste caso, o Bruno Melém, que está a questão, Paulo Alves. Só para acrescentar que este pedido do Sr. Deputado Lopes da Fonseca, em que o Estado deve enviar mais verbas para a educação e para a saúde, mas também maior investimento regional e depois as prioridades do Governo. Porque há anos que se ouve o Governo Nacional dizer que a saúde é uma prioridade, e nós temos vindo a ver as coisas se agravar. Desde 2015 para cá, 86% de aumento, agravamento nos atos médicos, 86%, passa praticamente para o dobro. Como é que estamos a dar prioridade a uma coisa se ela está a multiplicar-se? Alguma coisa está mal aqui. Portanto, alguma coisa está por explicar. Claro que sabemos que durante muitos anos esse investimento, esse reforço de verba para a saúde foi para pagar dívidas que se vinham acumulando de trás. Nós sabemos isso e as pessoas também sabem disso. Esse reforço de verbas para a saúde foi para pagar dívidas. Portanto, depois, há uma relação muito direta entre os problemas na saúde e os problemas da pobreza. E porquê? Porque as pessoas que estão em lista de espera são pessoas com dificuldades económicas e financeiras. Porque se elas tivessem posses financeiras, elas iam ao privado e resolviam o seu problema. Portanto, daí é que nós temos dois problemas, que é o problema da saúde, que está aliado ao problema da questão social, social das pessoas, portanto, das dificuldades económicas. Daí que, e tudo isto é fruto das opções políticas do PSD, que fala muito em autonomia e muito bem, só que utiliza a autonomia para governar e governar-se. Infelizmente,
Muitas vezes governar já politicamente falando. Obrigado, Paulo Alves. Isso é grave. Eu não estou a referir nomes, eu não estou a citar, eu digo porque há uma preocupação excessiva. Senhor Deputado, há uma preocupação excessiva. Paulo Alves, para concluir, nós estamos mesmo em se manter a governar. É certo ou errado? Não querem se manter no governo. Querem. Porquê? Queremos fazer o melhor. Ou seja, e nós somos os melhores. Não, esta preocupação... Paulo Alves, nós estamos mesmo a fechar o programa. Já termino. Esta preocupação excessiva leva aos extremos, muitas vezes, de se preocupar para dentro, em vez de governar para o bem comum. Bruno Lima, rapidamente. Quem não compreende a necessidade de uma lei de ciências regionais e fala em necessidade de investimento regional, deve esquecer-se que, em termos de investimentos per capita, nós na região autónoma da Madeira investimos mais 30% que a média nacional de educação e mais 30% em saúde do que a média nacional. Quem fala em falta de investimentos regionais deve esquecer-se da questão e dos apoios que se fizeram e desenharam à classe média, nomeadamente aqueles que se vão discutir amanhã em sede de habitação. Mas também é importante percebermos, do ponto de vista das competências legislativas, nós temos que ter, e o PSD tem sempre defendido isso, o aumento das nossas competências para também melhorar a condição de vida dos nossos madeirenses, porque se estivesse tudo bem, como eu referi há bocadinho, nós não referíamos dessa forma. Agora, aquilo que também não vejo a resposta por parte do JPP e gostava de perceber, era que, nomeadamente em termos de problemas de saúde, e fala-se de problemas de saúde, e nós já referimos a alguns, nomeadamente a resposta à rede, ou a resposta às pessoas que não têm como e a quem deixar os seus idosos porque têm que trabalhar, se o Estado ou se a região se tem esquecido dela. Não é, nomeadamente na criação da rede. E o senhor sabe, nomeadamente, o que é que eu estou a falar. As altas problemáticas, que é uma forma de ajudar as famílias. Rui Caetano. Portanto, aí está tudo bem, os senhores não falam. São respostas, são opções políticas que nós temos tomado a bem da população da Madeira e que iremos continuar a tomar se as pessoas tiverem Paulo Alves e Bruno vontade de continuar o nosso... Rui Caetano. E já nesta